Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Ah, não é esse, é salve seus motoristas de aplicativo, tudo bem com vocês? Da onde eu estou saindo? Da UFSCar Polo, sabe o que é Polo? Polo Sorocaba. Primeiro dia de aula da minha filha linda. Vai fazer biologia na UFSCar. 2 filhos, nenhum deles pagou faculdade. É para isso que eu existo. Bom, vamos lá. São 7h53. Deixei ela aqui, agora estou voltando. Eu tenho 2 assuntos para conversar. Ai, eu esqueci, deixa eu só colocar aqui. Eu sei. Então, agora eu estou indo trabalhar, certo? E eu queria conversar com vocês, fazer uma análise do meu último sábado, que tem erro aí no meu último sábado, não erro do que eu escrevi, não erro do que eu fiz, mas tem erro meu, no sentido que, vamos observar o seguinte, eu estava aqui fazendo umas contas, eu rodei 85 quilômetros, se eu não me engano. Eu até anotei aqui. Foi 85,40 quilômetros de total. 55 porque eu anoto todas as viagens, eu anoto o tempo de cada viagem, isso numa planilha Excel, eu anoto o quilômetro de cada viagem, então deu 85,10 que eu falei para vocês aqui, e de viagem a soma deu 55, 56, ou seja, de tudo que eu fiz, 30 quilômetros não foram com o passageiro dentro do carro. Ou foi buscando, ou foi eu batendo uma lata, que eu bati muito pouco, só naquela parte ali da igreja evangélica que eu falei que eu estava virando ali. Eu acho que foi ali. Eu fui abastecer, parei na padaria real, então tem uns quilômetrozinhos que caem desse. Mas digamos que eu fiz umas 11 viagens no sábado, de 10 a 11 viagens. Digamos que cada viagem eu levei 2 quilômetros para ir buscar o passageiro. Que não teve isso, teve uma que eu deixei, a moça vizinha me chamou, então não teve nem isso. Mas digamos que teve isso. Aí daria os 20, né, somado com o restante que eu falei para vocês. Até que o quilômetro tá alto, para mim tá alto. Acho que dá para melhorar, dá para dar uma trabalhada melhor nisso. Focar, sabe? Que é aí que vai entrar no segundo ponto. O segundo ponto que eu queria falar para vocês, eu fiquei 6 horas, eu até anotei aqui, deixa eu pegar aqui de novo o celular. Eu fiquei 6 horas, eu fiquei 5 horas e 59 minutos. 2 horas e 30 eu tinha passageiro aqui dentro do carro. Ou seja, outras 2 horas e 30 eu fiquei fazendo o quê? Porque eu não fiquei muito tempo esperando viagem. Não fiquei. Olha, no máximo, acho que a mais foi 20 minutos, mas nossa, acho que foi muito pouco isso. Agora, eu tinha um chefe que
fala, tá dentro do que eu tô falando, né? Eu tinha um chefe que falava pra mim assim: Fernando, cada vez que você desce pra fumar, são 8 minutos a menos no seu serviço. Eu não sei de onde ele tirou esses 8 minutos, eu não sei se ele ficava cronometrando, ou se ele leu isso em algum lugar, ou se ele tirou do vozes da minha cabeça, né? Mas vamos dizer que os 8 minutos dele estejam corretos. 8 minutos. Eu fumei 5 cigarros em 6 horas. Eu fiz as contas. Eu sou um cara chato, eu anoto tudo. Eu fumei 5 cigarros. Tá, vamos dizer que se eu gastei os 8 minutos que ele falou que ele falou que é o meu tempo, só aí nessa brincadeira, porque eu desço do carro, eu não fumo aqui dentro do carro, senão o passageiro me mata. Só nessa brincadeira eu perdi 40 minutos. Certo? Aí, outra coisa que eu vi também. Eu parei na Padaria Real para tomar um café. Ah, vamos por aí para tomar um café, descer do carro. Eu comi um pão de queijo, eu comi um sonho. Pô, o cara comeu pra caralho. Vai, vamos por aí meia hora. Tá. Ah, eu parei pra abastecer, eu não sei o que, papapá. Vamos por aí mais 20 minutos. Só aí já tá o tempo que eu fiquei enrolando. Que eu deixei de estar rodando, de estar faturando. Por quê? Fiz besteira. Qual foi a primeira besteira? Não saí de casa com o carro abastecido já pronto para o Uber. Não tem esse negócio de abastecer no meio. Eu fiz essa besteira, tá certo? Porque eu já saí muito em cima da hora. Eu queria começar às 10h30 e eu saí muito em cima. Eu devia ter saído mais cedo, eu devia ter ido abastecido. O correto era na sexta-feira já ter abastecido o carro. Quando eu ligasse ele de manhã, ele já tivesse abastecido. O certo é sempre isso: dormir com o carro abastecido. Mas eu não fiz nenhuma dessas coisas. E aí eu fiquei procurando uma viagem que me levasse próximo ao posto de combustível que eu queria ir. Demorou umas 4, 5 viagens para eu chegar próximo onde eu queria ir. Então isso daí foi um erro. Certo? Eu devia ter feito isso antes. Então já calculamos mais um erro. É o segundo praticamente. É o cigarro, tá errado. É o combustível que tá errado. É esse negócio de querer 6 horas ter que comer alguma coisa. Ah, também não precisava. Tá certo que eu tinha que comprar cigarro. Ah, tá, outra coisa. Tá vendo? O cigarro sempre entra na história, né? Aí alguém vai escrever aí embaixo: pode fumar. Não vou. O que preciso é deixar correto abrir, tipo assim, vai ficar 3 horas. Eu consigo tranquilamente ficar 3 horas sem fumar. Eu consigo ficar até mais tempo. Isso não é problema. Então eu preciso focar mais. Ficar focado nisso daí. Eu ia virar para a direita, graças a Deus eu resolvi não entrar. Ficar focado nisso daí. Então é um erro meu e eu vou tentar corrigir nessa semana aqui, que vai ser uma semana mais. Sempre tem um cara que corta, né? É bacana disso. Então eu vou ficar mais focado nisso daí. Ficar focado no cigarro, ficar focado nas coisas que não estão nos levando a nada, entendeu? Então encontrei aí esses 2 erros aí primários, erros bobos, né? Eu não deveria nem ter feito. Mas viu como é bom anotar tudo certinho pra você não fazer besteira? O segundo ponto do vídeo que eu queria falar pra vocês, que é a dica. Existe uma lenda no Uber que fala assim: o carro que está em movimento, ele tem mais chances de receber viagens. Tá. Por que eu falo que é uma lenda? Porque ninguém nunca provou isso. Nunca veio alguém da Uber e falou. Ou se veio, eu nunca escutei.
Eu nunca vi nada oficial que falasse isso. Carros em movimento terão mais viagens, ou tem chance de terem mais viagens. É um achismo do povo, tá? Que eu também, assim, pela minha experiência, acho que isso seja uma verdade. Mas é que eu tenho que trabalhar com vocês, ou com fato ou com opinião. O fato eu não tenho aqui, porque eu não tenho uma prova. Mas de opinião eu posso dizer que realmente isso pode acontecer. 90% de certeza disso acontecer. Certo, tudo bem. Então vamos dizer, com viagem em movimento, pega-se mais... Você em movimento consegue pegar mais viagens. Beleza. Agora, vamos num outro ponto. Há um grupo de motoristas que diz o seguinte: o passageiro entra no seu carro, você desliga o aplicativo da Uber, leva o passageiro, quando ele for descer, ele desceu do carro, você liga o aplicativo e com calma você escolhe a sua próxima viagem. Tá, aí vai contra aquilo que nós estamos falando do carro em movimento conseguir novas viagens. Tá, tudo bem, eu concordo em partes com isso daí, com essa história de você desligar o aplicativo e levar o passageiro. Por que eu digo em partes? Porque quando você está levando um passageiro para um ponto que há muita aglomeração, eu concordo que você deva desligar o seu aparelho. Uma rodoviária, um centro de cidade, uma porta de shopping, uma porta de hospital, esses lugares você realmente deve desligar o seu aparelho. Por quê? Porque digamos que você receba a chamada de um vídeo, a chamada de um passageiro. Quando você chega numa rodoviária, por exemplo, existem 37 mil pessoas com um celular na mão e você não sabe quem é a pessoa. Vai ter um pontinho na tela indicando que é essa pessoa que você tem que pegar, tudo tem, realmente tem. Só que eu acho perigoso. Se você pegou com o carro em movimento, você não conseguiu ver muita coisa, eu acho aí mais legal você parar o carro, escolher a viagem e depois você ir lá e buscar a pessoa. Eu acho melhor. Eu faço assim. Agora, eu tô levando um passageiro num bairro, um bairro bom, que eu saiba que não vai me dar problema. Eu faço o seguinte: são duas alternativas. Se você está trabalhando com a Uber, eu estou levando o passageiro na Uber. Quando estou a 2 minutos da chegada, eu ligo a 99. Essa é uma alternativa. Eu estou fazendo 99. Quando está chegando 2 minutos, quando estão faltando 2 minutos para chegar no destino, eu ligo o aplicativo. Por que 2 minutos? Porque eu não vou ter o problema de fazer o segundo passageiro ficar esperando muito. Eu tenho só 2 minutos para deixar esse daqui para depois ir buscar outro, então eu não vou deixar. O cara não vai ficar bravo com você. 2 minutos, geralmente você já está bem diminuindo a viagem, você já está chegando no lugar, então você consegue ligar aí e escolher uma boa viagem. Não é nos 2 minutos, você liga nos 2 minutos e puf, surge uma viagem. Pode estar faltando 1 minuto, pode estar faltando 30 segundos para você terminar a sua viagem. Então pode aparecer a viagem para você. Vale a pena.
Ah, Fernando, eu só trabalho com a Uber. Ah, Fernando, eu só trabalho com a 99. Tá. Você está terminando a viagem do passageiro pela Uber. Você espera seus dois. Você quer entrar, campeão? Entra. Você espera. Você está fazendo a viagem com a Uber. E se você só tem Uber, quando der 2 minutos, você vai lá, liga o aplicativo, que você vai conseguir mais viagens. Eu vou indicar isso sempre? Não. Por exemplo, horário dinâmico não é muito interessante você fazer isso. Ou você tem que estar muito de olho, né? Eu acho que isso daí também é sempre interessante você fazer essas coisas quando você já tem uma certa experiência de aplicativo. Você já tem uma certa experiência de cidade que você trabalha. Porque também, se você for ainda novato, às vezes você pode ver o nome de um lugar, se embananar e errar, entendeu? E errar. Eu vou contar pra vocês, eu já vou terminar o vídeo. Eu vou contar pra vocês, eu na quinta ou quarta-feira, eu tava pegando uma moça da Unimed e levando pro Vergueiro. Isso aqui em Sorocaba, tá? E quando veio para mim uma viagem que eu vi de relance, eu meio ceguetão, tudo, né? Eu vi de relance. E lá eu vi Prestes de Barros, R$25. Eu falei, nossa, Vergueiro pro Prestes de Barros, R$25. Falei, nossa, vou nadar de braçada. Paf, apertei o botão. E era para deixar a moça no hospital regional, o primeiro, né? Não o 2 da rodovia. Era para deixar a moça no hospital regional e a segunda viagem eu pegaria no hospital Leonor Mendes de Barros, que também dá 2 quarteirões de diferença. Beleza. Fui tudo contentão, né? Já falando, vou pegar meus R$25, que alegria, vou rodar 2 quilômetros, vou chegar lá. Nisso, era uma senhora obesa, mas muito simpática. Você vai falar assim, por que eu tô falando que ela era obesa? Isso é importante eu colocar, porque depois... Aí mas era uma senhora muito simpática, muito educada, divertidíssimas, fomos conversando. Quando ela entrou no carro, ela chegou para mim e falou assim, eu falei para ela assim, a senhora vai no Prestes de Barros, né? Ela falou, não, eu vou pro Altos do Itavuvu, ou Altos da Ipanema. Eu falei assim, nossa, mas eu vi aqui Prestes de Barros. Aí quando eu olhei eu abri a viagem dela, era Emerenciano Prestes de Barros. Emerenciano Prestes de Barros é a estrada que sai rumo a Porto Feliz. E ela ia num bairro que é depois do Carandá. Pensa num lugar longe, mas muito longe, mas demais de longe. E pensa num lugar que geralmente, em 90% dos casos, não dá volta. A não ser que você seja uma pessoa abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, voltei batendo lata. E por que eu falei que a mulher era obesa? Isso é importante. Aí uma senhora muito simpática, de um peso avantajado. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia. E eu não ia chegar para ela e falar assim, olha minha senhora, eu sou um burro, vi errado, mas quem vai dançar é a senhora. Desce do carro, que eu estou cancelando essa viagem, porque eu não vou para esse lugar que a senhora está falando. Eu não ia fazer isso, jamais, jamais. Eu não ia dormir tranquilamente fazendo um negócio desse. Então eu falei assim,
Pensei eu cá com os meus botões. Fernandão, você é um jumento, não viu certo? Leva a tia, agora leva a tia. Leva a tia até a casa dela e durma com esse barulho aí. Abraça o BO que você inventou. Muito que bem, fiz o que o meu coração mandou. Levei a mulher. Tomei uma fubecada? Tomei uma fubecada. Mas beleza, faz parte da vida. Então por isso que eu falo pra vocês. Eu que já tenho aí, tô desde 17 fazendo isso, faça essa cagada, vocês imaginam um cara novato aí que bate o olho aí e pode errar também, né? Bom, esse era o vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, espalhe a palavra, se inscreva no canal e obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. E fui! Eu achava que o pai era pra